Bem-vindo ao programa Descomplicando e nesse episódio eu vou descomplicar o treino HIIT. Muitos perguntam para mim como é que faz um HIIT, daí eu peço, me monta um treininho, me mostra como é que tu anda fazendo. Velho, eu me apavoro com a quantidade de erros e equívocos que os profissionais estão cometendo na hora de aplicar o HIIT nos seus alunos. Por exemplo, um intervalo muito longo. Com um intervalo muito longo o cara chega a parar, um 20-40, por exemplo, o cara fez 20 segundos de execução, parou 40. 40 para muitas pessoas é um parto ficar 40 segundos parado. Mas tem o oposto, 20 de intervalo com 40 de execução. Daí é o oposto, 40 de execução é muito para muitas pessoas. E o intervalo de 20 é muito pequeno para recuperar o ponto dele ter que fazer de novo ali 40 segundos. Então nesse vídeo eu vou te ajudar a descomplicar o treino HIIT, que para muitas pessoas virou modinha, a modinha que já está ficando há bastante tempo e não é modinha não. O que seria HIIT, galera? O HIIT, H-I-I-T, é um treino de alta intensidade intervalado. Então por isso que tem essa sigla americana H-I-I-T. O T é de treino, o H é alta e os dois I do meio ali é de alta intensidade, Alta intensidade intervalado. Então os dois I do meio é intensidade intervalado. Então vamos lá, pessoal. Virou modinha, é modinha, não modinha, enfim, dá resultado de fato esse HIIT ou é só o nome que é bonitinho? Galera, dá resultado sim, tá? Pode ser que tenha sido moda quando ele iniciou e todo mundo começou a aplicar o HIIT, mas aí que vem o erro, a pessoa começou a aplicar o HIIT a partir de vídeos que acabaram pesquisando no YouTube e viu que aquilo lá, achou que aquilo lá dava resultado, eu vou começar a aplicar nas minhas aulas, sendo que na verdade aquele vídeo específico era um treino específico com um pouco de uma programação. Sabia que HIIT tu precisa ter uma programação mensal, uma programação trimestral para elaborar um HIIT com o teu aluno? Hoje as pessoas fazem HIIT aula por aula. Então tem que ter um contexto, tem que ter um fundamento desde o início e ao longo da evolução do teu aluno, tu tem que evoluir também no HIIT, tá? Então vamos lá, galera, eu não considero modinha não, o HIIT dá muito resultado. E por que dá resultado? Existem dois tipos de treinos, o treino longo e o treino curto. Todo treino curto, ele é considerado treino curto até 21 minutos. Passou de 21, ele é um treino mais longo cardio, é uma esteira, é uma aula de ginástica, é uma corrida de 5 km, 10 km na rua, enfim, é um treino mais longo. Então quer dizer que a intensidade desse treino mais longo, ele não é tão alto o quanto o curto ele é capaz de exercer. Porque um treino curto, galera, tu consegue dar intensidade com o teu aluno. Então o HIIT, na minha opinião, é uma das maneiras de tu treinar um treino curto. Mas virou sensação porque, enfim, redes sociais, até na própria televisão tu já vê o pessoal batendo aquela corda que está atrás de mim ali, o pessoal batendo corda, usando o HIIT na batida de corda. Então tu vê em novela, tu vê em filme, então virou meio que sensação e todo mundo começou a aplicar o HIIT. Só que existem alguns erros, galera, que o pessoal comete no HIIT. Por exemplo, a escolha do exercício errado. Dá um intervalo muito longo, sendo que o aluno não precisa de um intervalo muito longo, no caso desse aluno específico. Um intervalo muito curto e o cara não consegue recuperar de uma aula para outra, de uma série para outra. Existe também uma macropausa que muitas pessoas não utilizam. O que seria uma macropausa, galera? Antes de eu falar da macropausa, existem 3 maneiras de tu aplicar o HIIT, tá? O 2.1, que seria... o tempo de execução é o dobro do tempo de intervalo. Exemplo, eu vou usar o 30-15, tá? 30 de execução com 15 de intervalo. Então esse é o 2.1. Tem o 1.1, que é 30 e 30. Quer dizer, então o tempo de execução é o mesmo tempo de intervalo. E existe o oposto, o 1.2, que daí é 15 de execução com 30 de intervalo. Essa terceira opção, ela geralmente é usada em pessoas extremamente sedentárias. As pessoas que de fato tu vai ver ali que não tem como ele fazer um 30-30, por exemplo, um 20-20. Tu vai ter que botar o intervalo o dobro do tempo da execução. Isso em alguns casos é preciso tu usar isso por uma semana às vezes, até mais. Por isso que existe uma programação, tu precisa ter uma programação no teu HIIT, começar por um X valor e ir aumentando conforme a evolução do teu aluno. O outro equívoco é a execução dos exercícios, galera.
Um bom exemplo é, por exemplo, querer botar apoio dentro do HIIT em pessoas que querem emagrecer. E um parênteses, o HIIT ele também pode ser usado para ganho de força, ganho de hipertrofia. Porque o nosso músculo ele não sabe contar, ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele sabe que ele está sendo estimulado por um período, por um tempo estipulado. 20 segundos fazendo bíceps, 30 segundos fazendo bíceps, com um certo tempo de intervalo, né? Vai dizer, o que vai dizer a questão de hipertrofia não é o intervalo e a carga que está sendo colocada ali, tá? Mas o assunto desse vídeo é focando em emagrecimento e condicionamento, tá? Que tipo de exercício que eu, Rodrigo, considero perder tempo quando teu aluno te contrata para tu, enfim, emagrecer ele? São exercícios que requerem força, apoio, agachamento, barras, sendo que a pessoa mal sabe fazer um agachamento e tu vai pedir para ele fazer vários saltos no lugar. Outro tipo de exercício que não acho muito legal é exercício que requer coordenação e agilidade. Por exemplo, botar um cone lateral, fazer um cone lateral aqui, vai para um lado, vai para o outro, vai trabalhar coordenação. Eu boto aqui vários conezinhos, vou trabalhar agilidade. Eu estou trabalhando agilidade, ótimo, isso é bom para o aluno, mas será que ele vai precisar fazer isso para emagrecer dentro do HIIT? Então nós elaboramos mais de 5 programas de emagrecimento nesses 5 anos, então todo ano a gente faz um programa novo. E o programa atual é o que está tendo mais resultado para o aluno. O que seria esse novo programa de emagrecimento? Na questão dos exercícios, né? Nós escolhemos exercícios, galera, que é fácil para o aluno executar. Um exercício simples, um exercício que ele consiga manter uma alta intensidade sem pensar muito. Ele não precisa ver se vai pisar na escadinha de agilidade ou se vai conseguir fazer um zigue-zague no cone, por exemplo. Porque, ele vai tropeçar no cone, daí ele enfim, muda o foco, tira o foco. Tem que tentar escolher exercícios mais simples. Eu vou dar algumas opções de exercícios, por exemplo, um que está atrás de mim é a corda naval. Se tua academia não possui uma corda naval, tu vai ter que adquirir uma corda naval, porque tu vai obtendo resultados com teus alunos, tu vai poder fazer um investimento. Daqui a pouco não tem a corda, vou dar mais outras opções. Mas a corda, galera, todo mundo sabe como é que bate uma corda, né? Então tu pode usar uma corda, essa aqui é meio comprida demais, mas tu pode usar uma corda menor, a metade dela. Eu tenho uma corda que está sempre no meu carro, ela anda comigo para onde eu for, quando eu vou para academia convencional, quando eu vou na casa dos meus alunos. O bom do HIIT é que tu pode atender na casa dos teus alunos, isso é incrível, tá? Então a corda, existe a maneira mais simples de bater a corda, que é o normal, simultâneo e o alternado. Então é um bom exercício, galera. A corda é excelente, sabe por quê? Porque a corda é um exercício de membro superior, o aluno vai cansar o braço. Se tu parar para ver, a maioria dos exercícios que nós utilizamos é de membro inferior, ou seja, fadiga muito as pernas. Tu precisa de um outro exercício para trabalhar membros superiores, aí que entra a corda para te auxiliar. O outro, galera, é o clássico burpee, tá? Mas o burpee, a gente pode adaptar o burpee. A gente pode começar a fazer um burpee no step. 1, 2. Geralmente, tu aplica o HIIT com burpee no chão, né? Só que o teu aluno não tá legal, ele tá recém começando uma atividade física regular. Tu precisa regredir esse exercício, porque para ele ir até lá embaixo e voltar, ele tá fazendo, de certa forma, um apoio e um agachamento. Então tu tem como facilitar para o teu aluno, botando 2 step, 3 step, facilitando o exercício, fazendo com que ele aumente a intensidade. Então para ele é muito mais fácil fazer isso do que ir para o chão, voltar. Ir para o chão e voltar, ele vai fazer 3 burpees nos 20 segundos. Agora aqui, ele vai fazer 10 burpees em 20 segundos. É um exercício simples, ele não precisa pensar muito, ele tem que botar a mão no step, tem que pular para trás, tem que pular para frente e ficar parado. Pode ser pulando também. Uma forma do aluno entender como é que faz exercício é assim que eu falo. Pula para trás, para frente, para cima. Para trás, para frente, para cima. Para trás, para frente, para cima. É uma maneira dele entender como é que funciona. Vai evoluindo, 3ª semana, começou a ficar fácil, tira o step, vamos pro chão. Então, galera, criatividade, tá? Um outro exercício, a gente pode usar step também, principalmente para pessoas que é muito gordinho, não consegue
pular, não consegue agachar, enfim, exercício tipo um burpee acaba sendo um salto, tem que ficar em pé. Exercício aqui é bom. Quem tem dor no joelho também é interessante, porque tem duas referências. Encosta a mão no step, bate palma. É isso aqui. 1, 2, 3. Ele tem duas referências. Bater as duas mãos no step e as duas mãos em cima da cabeça. 1, 2, 3. Então olha só, tu fazer esse aqui com a corda, esse aqui com burpee, né? Então eu te dei 3 exercícios que de certa forma são simples para o aluno executar. Um exemplo, eu vou pegar um cone aqui, vou fazer agilidade para vocês verem a diferença, tá? Eu vou fazer um cone aqui. Eu já usei muito isso, galera, então pode ter certeza que o que eu estou falando para vocês já foi aplicado por mais de um ano. Então é diferente se tu pegar um aluno e pedir para ele fazer isso aqui, ó. Aqui ele está brincando, ele está se divertindo, ele está trabalhando coordenação, agilidade. Não é ruim, óbvio que é excelente também. 1, 2, 3. Só que o foco do exercício ele acaba sendo um pouco direcionado para um outro assunto, né? Coordenação, agilidade. Então, esse exercício de zigue-zague, ele se torna um exercício complexo para quem quer emagrecer. Tu precisa simplificar a parada. Por isso que eu tiraria esses cones aqui tudo. Tira isso aqui, deixa para um pouco num próximo passo do programa de emagrecimento, enfim, que geralmente o HIIT é usado em programa de emagrecimento para quem pessoas querem emagrecer. Por isso que eu estou falando em emagrecimento. Lá para o segundo mês, o aluno já conseguiu, tá com mega condicionamento, tá conseguindo obter grandes resultados. Vamos botar agora um pouco de agilidade, não tem problema algum. Aqui a gente está falando em resultado. Por isso que eu estou descomplicando o HIIT. Tu pode usar o HIIT nas suas aulas frequentemente, mas saiba aplicar de maneira correta para dar resultado. Tá? Porque hoje nós sabemos vender aula, não sabemos vender resultado. E uma das maneiras de vender resultado é tu saber aplicar os treinos. Tá? Questão de tempo, galera. O que eu gosto de começar é sempre 30-30. 30-20. Então 30-30 para quem está começando, vai evoluindo, diminui de 30 para 30, bota 30 para 20. Então de 30 para 20 cai para 30 para 15. Existem 3 maneiras de tu dificultar o HIIT. Trocando exercício, obviamente, né? Comecei com burpee no step, 30 segundos, 30 de intervalo. Vamos de novo, 30 segundos de execução, 30 de intervalo. Eu quero dificultar isso aqui. Eu tenho 3 maneiras. Ou tira os steps, deixa mais difícil, e faz o mesmo tempo, 30-30, ou mantém o step e diminui o intervalo, 30-15. Rodrigo, eu creio que o fator que mais deixa o treino mais difícil é o intervalo. Quanto menor o intervalo, mais difícil é o treino, independente do exercício. Porque o aluno ele não vai ter muito tempo para recuperar. Então, pelos testes que eu já fiz, o intervalo diminuindo, ele é o que vai deixar o treino mais intenso. Tá? Por mais que tu troque exercício ou não. Então, a dica que eu dou. Mas trocar de exercício é interessante. Também mostrar para o aluno que existe uma progressão desse exercício para ele se motivar. E uma coisa que muitos alunos me perguntam, já que eu citei o programa de emagrecimento, é válido aplicar o HIIT no programa de emagrecimento, somente o HIIT? Eu já vejo que não é bom, galera, porque o aluno ele cansa de fazer só o HIIT. Então é interessante, depois que tu aprender a fazer o HIIT, eu boto um parênteses aqui, tu precisa aplicar em ti mesmo. Sabe quando que eu descobri que o HIIT enjoa? Quando eu comecei a fazer. Comecei a fazer por 1 semana, 2, na terceira semana eu não aguentava mais fazer o HIIT. Só o HIIT. Qual foi a sacada? Pode ser 1 semana de HIIT, a outra semana de OD. A outra semana de HIIT, outra semana de OD. Daqui a um pouco intercala os dois na mesma semana. O OD, para quem não sabe, é a sigla do CrossFit, é o Workout of Day, é um desafio do dia, que tu pode deixar um treino de alta intensidade, porém não intervalado. Então, treinos de 15 minutos, bota uma sequência, ao invés de fazer 30 segundos de burpee, tu fala para ele, ó, tu tem que fazer 15 burpees, 50 corda e 10 agacha e palma. E isso 5 vezes o mais rápido que tu conseguires. Então, mudou o treino, né? Os exercícios foram o mesmo, só que a ideia do treino foi completamente diferente. O HIIT, o cara fica preso naquele tempo, né? E o treino OD, ele fica um pouco mais solto, ele consegue dar o intervalo que caso ele precise ou não, ele manda no tempo. Só que tem que estipular
um tempo de término, senão ele vai ficar até amanhã fazendo o ódio. Tem que botar ali no máximo 15 minutos. Ó, tu tem 12 minutos para tentar terminar a sequência aqui, beleza? Então, galera, descomplica o HIIT, tá? Então, uma das maneiras de descomplicar é errando menos. Eu sei que dá resultado, virou modinha, as pessoas começam a aplicar da maneira que convém. Então, cuidado com isso, galera. Aplica o HIIT da maneira correta. E um ponto muito importante, o HIIT, para dar resultado, ele precisa ser intercalado nos dias da semana. O EPOC, o 48 horas, ela é real. O aluno que mantém uma alta intensidade no HIIT, ele precisa de 48 horas para respeitar a curva da supercompensação. Um exemplo, se o cara treina o HIIT na segunda, teoricamente, né, e acontece na prática também, ocorre um desgaste. Né? Então o cara estava num nível de condicionamento e de energia na segunda, ele gastou essa energia, essa curva desce. Lá na terça está lá embaixo. Na quarta ele teve a supercompensação e ficou melhor. Na quarta ele estimula, aí ele perde energia de novo, desce a curvinha e lá na sexta está mais alto. Então essa curva ela precisa ser crescente. No momento que tu corta esse efeito, né, um exemplo, né, o cara treina segunda, quarta e sexta, a primeira semana ok, tá subindo, e lá na segunda, ele não treina. Então quer dizer, essa curva ele é interrompido e cai. Então essa diferença do nível de condicionamento e a melhora que ele teve para quarta e sexta, se tu não aplica o treino no teu aluno, esse ganho de energia vira gordura. Por isso que existe o efeito sanfona, por isso que os alunos não emagrecem direito, porque falta a regularidade. Existem duas coisas importantes para ter resultado: a regularidade e a intensidade correta. Por isso que o treino HIIT dá muito resultado, porque ele é intenso, só que precisa de regularidade. Sem regularidade o resultado não vai ser o mesmo, tá? Por isso que nós precisamos aplicar dias alternados, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Só que, meu Rodrigo, o aluno não pode na sexta, não pode no sábado, não pode na quinta, só segunda, terça e quarta. Infelizmente o resultado não vai ser igual. Você vai ter que explicar para o teu aluno: olha, o resultado não vai ser igual. Óbvio que tu vai melhorar do estado que tu está hoje, fazendo 3 vezes a semana, tu vai melhorar. Só que não vai ser tão eficaz como se você estivesse indo na sexta-feira também. Porque o intervalo de quinta, sexta, sábado, domingo sem treino vai ser muito intervalo. Então por essa curva de supercompensação ficar sem treino, vai cair. Então o ganho que ele teve de condicionamento, de ganho de massa que seja, ou de perda de peso, ele vai perder deixando de treinar esses 4 ou 5 dias aí, porque o intervalo ficou muito longo. Então sempre estimule o seu aluno a treinar dias alternados, tá? Respeitando as 48 horas de intervalo para o HIIT. Eu montei no quadro aqui uma tabelinha de 4 semaninhas, só para vocês terem uma noção, né? Isso aqui é uma programação de um mês, esse aqui é um mês. Um mês de programação de HIIT para o teu aluno, tá? Entendendo que a semana inteira vai ser HIIT, tá? Não estou intercalando com odd aqui. Primeira semana, eu foquei 30-30. Tanto na segunda, na quarta e na sexta. Aqui é segunda, quarta e sexta, tá, galera? Então, primeira semana 30-30, nos 3 dias. Na segunda semana, provavelmente ele melhorou, então tu pode trocar o exercício ou tu pode diminuir o intervalo. A minha sugestão é que tu diminua o intervalo. Porque ele já está pegando por mais que o exercício seja simples, ele está conseguindo manter melhor rendimento naquele exercício específico. Quando ele está melhorando, tu troca? Não gosto muito de trocar exercício de cara. Então na segunda semana, ao invés de trocar exercício, eu diminuo o intervalo. Então de 30 para 30 ele passa de 30 para 20, 30 para 20, 30 para 20. Se lá na quarta tu vê que 30-20 ficou fácil igual, cara, daí chegou a hora de um pouco trocar exercício. Tá? Ou senão tu já antecipa o 30-15. O 30-15 o bicho já pega, porque o tempo de execução é o dobro do intervalo. Lembra aquelas coisas que eu falei lá? 2 e 1, 1 e 1 e 1 e 2. O 2 e 1 é 30-15, 1 e 1 é 30-30 e o 1 e o 2 é 15 e 30. Isso aqui é extremamente fácil, normal e difícil. Tá? Então aqui já fica difícil porque ele não vai ter muito intervalo para recuperar e o que ele vai executar é o dobro do intervalo. Entenderam qual é a ideia da parada? Isso na terceira semana. Mas isso aqui, galera, não é uma receita de bolo. Daqui a pouco o teu aluno é extremamente sedentário. Ele vai ter que ficar na primeira e na segunda semana aqui. Então isso aqui daqui a pouco ele vai se estender por 2 meses a programação. Mas entendendo de uma maneira geral, aqui está 20, é 30.
entendendo de uma maneira geral, dos alunos que nos procuram, isso aqui é o que mais funciona, tá? Primeira semana 30-30, ele já está conseguindo ter grandes resultados, cai para 30-20, na terceira semana 30-15, então na última semana pode ser um pouco um programa de emagrecimento de 30 dias, na quarta semana 30-10, essa quarta semana pode ser a quinta, pode ser a sexta, pode ser a sétima, vai depender do aluno, tá galera? Por isso que não adianta ter uma receita de bolo para todo mundo, tem que entender. Daqui um pouco, para o cara que é mais sedentário, é mais fácil tu dificultar o exercício e não o tempo, tá? O intervalo. Eu mantenho 30-30 aqui para um cara que é extremamente sedentário. Na segunda semana tu tira um step do burpee, né? Tu tá fazendo com 3 steps, bota 2, bota 1. Então, dificulta trocando exercício, tá? Então, vai depender do teu aluno. E um outro parênteses aqui, que eu ia falar que eu acabei esquecendo, enfim. Mas na prática, galera, o que eu sugiro que vocês façam? Primeira semana, lembrei. Todo aluno que se inscreve num programa de emagrecimento ou quando tu vai aplicar um HIIT no teu aluno, tu precisa no mínimo uma semaninha para conhecer ele. Então eu não gosto de aplicar esse HIIT aqui na primeira semana já de cara isso aqui. Então na 0 semana, vamos inventar um 0 semana aqui. O que eu faria no 0 semana? Botaria, sei lá, 30-60 para ver qual é a situação dele. Na primeira volta, né? Primeira série. Primeira série aqui, a letra é boa. Na segunda série, ficou muito fácil, vamos trocar para 30-40. Ficou fácil, 30-30. Então, quer dizer o quê? Na primeira semana, tu vai testar e conhecer teu aluno, porque é muito risco, galera, tu botar um treino de HIIT intenso já na primeira aula e baixar a pressão do aluno e ele passar mal. Tá? Já aconteceu, não aconteceu mais por causa desse cuidado que a gente está tendo agora. Porque o aluno que está nos procurando, ele está acostumado a treinar musculação, isolar a musculatura, dar intervalinho de boa, trabalhar 1 ou 2 valências físicas. No HIIT, no cross, a gente trabalha as 10 valências físicas praticamente juntas. Então é um risco mesmo, então cuidado na primeira semana aqui, tá? O que eu sugiro, tá? Agora visando o resultado do teu aluno e já descomplicando até o programa de emagrecimento agora, né? Nem o HIIT mais. Primeira semana HIIT, segunda semana o WOD. Olha, eu estou desconfigurando aqui. Então já mudei o programa de emagrecimento aqui. Aí na terceira semana volta o HIIT, daqui a um pouco pode ser o 30-20. Eu mudei a programação, tu consegue ter mais, deixar a aula mais rica. Na quarta semana eu vou intercalar o WOD com o HIIT. Deixa eu botar 15 aqui. Então já mudou. Independente de ser o HIIT ou do WOD, ele precisa ser curto e intenso. O objetivo vai ser o mesmo, o resultado vai ser o mesmo. A diferença desse formato aqui do anterior, que era só HIIT, é a motivação do teu aluno. É simplesmente isso que vai mudar. O teu aluno vai se sentir muito mais motivado. Se tu chegar com um desafio para ele que não tem a ver com tempo, com o tempo estipulado de intervalo, ele vai se sentir muito mais motivado. Pode ter certeza disso. Não adianta. O segredo é intensidade no treino e a regularidade. Tanto a intensidade quanto a regularidade, o aluno precisa estar motivado para manter a intensidade e manter motivado para manter uma regularidade nos treinos. Beleza? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo, descomplicando o HIIT. Dá resultado, galera. Bota em prática os seus programas que o HIIT dá muito resultado mesmo, mas cuidado para não enjoar teus alunos. Valeu? Te inscreve no canal aqui, aproveita porque toda semana tem conteúdo novo para facilitar e, enfim, debater estratégias para melhorar a nossa profissão. Valeu!